Bom, e agora todo mundo já lanchou, já descansou. Podemos retomar agora com nossa aula de história. E hoje vamos ver o capítulo 4. É isso mesmo. Semana passada encerramos o capítulo 3, que foi sobre as cidades, da América, as cidades ameríndias. Nós vimos os povos astecas, maias, incas, a comunidade Caral, suas obras, sua organização, as suas contribuições à cultura e muito mais. Então, hoje nós vamos ver sobre as cidades brasileiras. Interessante, nós vimos aí em geografia sobre os problemas sociais, ambientais, urbanos das cidades. E agora em história, vamos conhecer um pouquinho da história das cidades brasileiras. Nós já vimos as cidades asiáticas, africanas, as cidades gregas, romanas, as cidades ameríndias e agora as cidades brasileiras. Como foi que começou a organização das cidades brasileiras? Vamos lá conhecer. Então, aí no capítulo 4, nós começamos aí com as imagens de Recife. Olha, é nossa capital. A Suíça pernambucana, como é conhecida, não é? Ambos retratam o mesmo lugar. Se você abrir em página dupla, você tem essa primeira imagem aqui, mais antiga, e essa daqui, tá certo? Então, essas duas imagens estão retratando quem? O centro de Recife, a capital do estado de Pernambuco, o nosso estado, não é? Recife, terra do galo da madrugada, o maior bloco carnavalesco do mundo. Inclusive, algumas pessoas, recebi vídeo, ainda tem gente que não mandou para mim, que foi sobre o destino de férias, a produção de português, que você escolheu um lugar para você escrever, e gravar um vídeo. Teve gente que falou para mim sobre Recife, sobre o bloco, sobre o calor, sobre as praias, muito bom, tá certo? Tem gente que não enviou e eu estou esperando, hein, gente? Então, vamos aí um pouquinho sobre Recife, não é? A Igreja do Corpo Santo, produzido por Luiz, em 1863, Largo da Igreja do Corpo Santo, vocês veem aí, certo? Aqui é a igreja, olha a cruz aqui, tá vendo? A outra imagem, você abre em página dupla, não é? Vejam, edifícios antigos, não é? Meio de transporte antigo, tudo antigo da época, né? E aí você vê a Avenida Marquês de Olinda, que é um antigo largo da Igreja do Corpo Santo, né? A outra parte aí da mesma rua. Essa aí foi em 1930 e a anterior foi uma pintura de 1863, ok? E tem algumas perguntinhas. O que as imagens têm em comum? Elas estão falando de quê? De lugares diferentes ou do mesmo lugar em épocas diferentes? O que vocês puderam perceber? Nós vimos que as duas é Recife, sim. As duas são o Largo da Igreja do Corpo Santo, sim. Mas o que foi que mudou? Vejam como está aqui e como está aqui nessa segunda imagem, Será que está a mesma coisa ou mudou alguma coisa? O que vocês podem perceber? Pode comentar aí no grupo, compartilhe conosco o que você achou aí diferente, se mudou, se não mudou, o que foi que mudou de uma para a outra, Nós vimos aí que é o mesmo lugar, mas tem grandes prédios, pessoas andando, os meios de transporte. Veja essa pracinha aqui no meio, não tinha, a iluminação, os bondinhos, não é? Veja que não tinha, era charrete o meio de transporte. Estão vendo aqui? E aqui você tem aí o bondinho, os bondinhos antigos, estão vendo aí? A iluminação, a arborização, Mudou bastante, gente? Você já passeou pelo centro da cidade onde mora? O que você viu por lá? Bom, o centro da nossa cidade de Águas Belas, como muitos quando vem para a escola deve passar por lá, é lá onde está a matriz Nossa Senhora da Conceição. Aí tem a praça, central. E aí tem nessa praça
Ao final, vocês têm aí a prefeitura, tem o banco, tem o correio, tem boa parte do comércio também está aí no centro, tem o cartório eleitoral, tem lojas, né, lanchonetes, escritório contábil, né, tem várias lojas de produtos. Então, o centro mesmo de Águas Belas é ali, né, onde está a matriz de Nossa Senhora da Conceição, certo? Então, aqui nós vamos ver um pouquinho de como está organizado a cidade. Comunidades indígenas. Temos em Águas Belas? Sim, temos a tribo indígena Funiô. Em minhas aulas, eu sempre gosto de comparar assim, a história de Águas Belas com a história do Brasil. Como assim? No Brasil, primeiro estavam aqui os índios. Depois chegaram os portugueses brancos. E depois chegaram os negros escravos, né, vindo da África. E aí houve essa mistura, né, dos povos. Águas Belas não foi diferente, né? Nós tínhamos antes aqui os indígenas, certo? Depois os indígenas vieram os brancos, né? E nessa mistura de indígenas, brancos, mulatos, né? Temos também as comunidades quilombolas, né? Aqui os remanescentes quilombolas, descendentes de escravos, também aqui em Águas Belas. Então é uma mistura, gente. Assim como o Brasil, Águas Belas é uma mistura de povos, né? A cultura é bem variada, graças a Deus, tem uma cultura riquíssima e devemos valorizar e respeitar a diferença de cada um. É isso que nos faz um povo forte, né? Valorizar a cultura e respeitar, não é verdade? E aí nós vamos ver suas comunidades indígenas, que diferente dos astecas, maias, incas, né, assim, e da civilização caral, os indígenas, eles não se organizavam em vilas ou cidades, certo? Nós vimos em um outro texto que os indígenas, eles passavam pouco tempo em um lugar, porque eles ficavam onde tinha o quê? Onde tinha alimento. Passava-se um tempo, não tinha alimento, então eles iam para outro lugar, certo? Então eles não ficavam num lugar fixo, como esses povos se organizaram aqui em vilas e cidades, certo? Eles viviam em comunidades, habitavam em moradias feitas geralmente de madeira e palha trançada. Nós temos aqui a nossa comunidade, né, indígena Funiô, né, eles tinham um retiro, né, no Santoricuri, de 3 meses, de setembro a dezembro, eles têm esse retiro espiritual para fortalecer a cultura. É uma das únicas tribos no Nordeste, em Pernambuco, certo, que mantém a língua materna, o Iatê. Graças a esse retiro, eles mantêm viva a sua cultura, gente. Inclusive, na nossa escola, na nossa sala, temos alguns índios indígenas Funiô, né? Símbolo de resistência, de cultura na nossa cidade, né? São um povo muito forte e resistente. Parabéns a vocês, indígenas Funiô. Alguns grupos, como os caetés, os tupinambá, os tomoi, os tupiniquins, os guaranis, os seminômades, ou seja, organizavam suas comunidades em uma região e viviam durante um certo tempo até mudar em busca de recursos naturais. As comunidades indígenas não eram iguais e refletiam a diversidade dos povos que habitavam o Brasil já há muito tempo. Entre os povos, por exemplo, os chavantes, as ocas eram ordenadas em um formato de meia-lua. Os Yanomamis viviam em uma única e ampla casa que abrigava todas as famílias. Veja, cada tribo tem sua organização diferente. Você vê, os chavantes tinham ocas ordenadas em meia-lua. Os Yanomami não, tinha uma única, né, e ampla casa onde abrigava todas as famílias. Você veja que cada povo, gente, tem um linguajar diferente, um idioma diferente, costumes diferentes. Quando os portugueses aqui chegaram no Brasil, tinham vários povos indígenas com vários idiomas diferentes. E com essa mistura de brancos e índios, né, fragilizou a saúde dos indígenas que não tinham essa defesa e muitos morreram com esse contato com as doenças, com a escravidão, com esse atrito entre brancos e indígenas. Muitas tribos foram dizimadas, né, morreram, e aí muitas tribos hoje não existem mais. Então nós vemos aí, né, a organização da tribo, não é? As
ocas, né, bem organizadas, na distribuição deles, tá vendo aí? Isso é a comunidade da etnia Calapalo, no estado de Mato Grosso. Essa comunidade, eles criaram os mais variados tipos de organização de moradia ao longo do tempo. Veja, no centro, né, tem ao redor, e no centro fica apenas uma, né? E aí nós tínhamos as primeiras cidades do Brasil, que foram criadas a partir de 1500, com o início da colonização dos portugueses. As primeiras cidades fundadas foram essas aqui, ó, São Vicente, em São Paulo, Porto Seguro, na Bahia, Olinda, Pernambuco, Salvador, Vitória e São Paulo, certo? Essas foram as primeiras cidades. Gente, quando os portugueses aqui chegaram em 1500, né? E aí eles viram que o Brasil tinha futuro, que o Brasil tinha riqueza, e começaram a explorar. Esse 1500. Temos aqui o ano 1530, com 30 anos depois, começou-se a se organizar, né, o Brasil. Então, eles dividiram, né, os lotes de terra. Cada lote de terra, foi doado aos donatários, né, que se chamam as capitanias hereditárias. E aí, cada senhor, né, gente de confiança, né, do rei, então, recebeu aí um lote de terra, né, que eram as capitanias, né, e aí depois vieram essas cidades e algumas prosperaram, né, como Olinda, Pernambuco e São Vicente, prosperaram, deram lucro, né, outras não, certo? Vamos conhecer mais um pouquinho. Complete no mapa o nome das cidades fundadas pelos portugueses no século XVI e seus respectivos estados. Então, você tem aqui a tabela, o nome da cidade e o nome do estado. Aqui tem um ano, tá? E você vai colocar aqui no mapa onde é cada cidade, ok? Muito bem. Na página 39... vamos continuar nossa leitura. Muitas cidades fundadas pelos portugueses foram construídas sem planejamento, né? Não pensaram. Permaneceram sem grandes mudanças por séculos, como São Paulo. Em 1827, ela foi retratada pelo artista francês Jean-Baptiste Debré. E nessa pintura, a cidade dela se representa como uma amontoada de casas em meio à natureza. Olha como Debré representou São Paulo. Ó, quantos altos e baixos, né? Casas construídas de morros, né? Vejam aí como era São Paulo. Então, essa aquarela, né? A cidade de São Paulo, feita por Debré, um pintor muito famoso, né, até os dias de hoje, né, muito famoso. E aí mostrava do Rio Carmo com o Rio Tamanduateí e no alto as torres das construções do Mosteiro de São Bento e o Colégio dos Padres Jesuítas, que no caso são essas torres aqui, gente, ó. Dessas torres aqui, as cruzinhas, estão vendo? O Mosteiro de São Bento e o Colégio dos Padres Jesuítas. E você, o que acha? Acompanhe a fala de Ana e converse com colegas sobre o tema. A cidade de São Paulo continua a mesma do que era em 1827? O que você acha que mudou? Bom, nós sabemos que São Paulo, né, e Rio de Janeiro são as maiores cidades do Brasil, né? No mundo também são das maiores cidades também do mundo, povoadas, né, em número de pessoas, metrópoles financeiras, é São Paulo e Rio de Janeiro. Nós sabemos que é uma cidade muito habitada, com muita população, um número muito grande, né? E se você analisar São Paulo, olha quanta terra sem nada aqui. Você acha que São Paulo hoje continua assim? Claro que não, né, gente? São Paulo não tem espaço para o tanto da população que lá habita. É prédios e mais prédios, edifícios e mais edifícios, porque no lugar plano não cabe a população que lá mora, que lá reside. Pessoas do Brasil inteiro foram para São Paulo em busca de emprego, né? Então, São Paulo, né, é uma das maiores cidades do Brasil e também do mundo. Está entre as mais habitadas.
Regionalize-se. São Francisco do Sul, né, localizado numa ilha, é a cidade mais antiga de Santa Catarina, certo? Vamos para outra região aí. A primeira ocupação foi feita por espanhóis em 1553. Deixa eu colocar aqui. E que ficaram lá durante certo tempo. Depois foi ocupada por portugueses e habitantes do arquipélago dos Açores. Hoje em dia, essa cidade tem 42 mil moradores, que apresentam diferentes atrações turísticas. Além de esportes locais, os turistas visitam o mercado público municipal, andam nas ruas da Baía de Babitonga, onde podem fotografar o quê? Casinhas antigas. Olha a atração turística aí. Na região do Porto tem o Museu Nacional do Mar, espalhado em diferentes prédios, armazéns. O museu possui o quê? Grande quantidade de embarcações em tamanho real e em miniatura. Olha que legal. Tamanho real e em miniatura. Bem interessante, né? Olha, você vê aqui, ó, construções antigas. E aqui é o mercado público, não é? E aqui tem algumas perguntas para você responder sobre esse pequeno texto da cidade de São Francisco do Sul. Quem foram as primeiras pessoas, em que ano. Então tem tudo nesse pequeno texto, tá? Na página 42, primeiras formas. Criação de vilas e cidades. Planejada surgiu quando? Quando os portugueses começaram a se preocupar em organizar lugares que seriam usados como centros de decisões políticas, religiosas e comerciais do governo. Gente, houve um tempo, né, em que a família real veio para o Brasil. E aí teve toda uma mudança aqui no Brasil, tanto de organização política, social, de infraestrutura. O Brasil foi construído várias obras na época em que a família real veio para o Brasil, certo? Bom, aqui nesse período, algumas cidades como Salvador, Bahia, foi fundada em 1549, Rio de Janeiro, fundada em 1565, como reestruturadas de acordo com um traçado quadriculado na construção de ruas e bairros. Olha a organização aqui, certo? Isso aqui é uma grande parte do aqueduto do Rio de Janeiro. Pintor francês Jacques Pintor, né? E ele reproduziu a tela com a rua, como ela é alinhada, com os arcos do aqueduto, são idênticos. A cidade de Rio de Janeiro foi uma das que tiveram planejamento durante sua história. Veja, a organização, a distribuição de casas, o espaço entre uma casa e outra, né? Como é uma cidade planejada, diferente de uma que não é planejada, que é construída de todo jeito, certo? Por cima de morros, né? Por cima de pau e pedra, como diz o outro, não é assim? Então, as vilas cresceram em regiões de mineração de pedras preciosas, como Vila Rica, hoje Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Foram criados grandes e belos casarões e igrejas, onde ocorriam reuniões políticas, festas e cerimônias religiosas. Vejam aí outra imagem, né? A maioria das brasileiras foram criadas sem planejamento de ruas e construções. Então, com o tempo, mudanças adequaram as antigas cidades aos novos tempos. Nós temos aqui a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Veja, com o tempo elas foram se organizando, né, gente? Mas no início eram feitas assim, organização nenhuma. Por exemplo, você chegasse aqui no canto, quisesse construir sua casa, podia construir aqui. Aí eu quero construir a minha atrás da sua, pode construir. Né? Não tinha essa questão de organização, de alinhamento, não tinha, tá? E aqui na página 43 eu estou interpretando um pequeno texto sobre São Paulo, certo? E aí você vai ler esse pequeno texto e vai responder essas 4 questões, inclusive a 4 é para você colar uma imagem,
né, sobre a cidade de São Paulo, sobre as mudanças que ocorreram. Se você não pode imprimir ou recortar de algum livro, você pode desenhar também, tá, gente? Sobre São Paulo, ok?